22ª FENARROZ, Multifeira do Agronegócio, um dos maiores eventos da América Latina, e vem trazendo o que há de mais moderno para o setor agrícola, com informações, tecnologia e inovação. Jossana, muito obrigado e te passo a palavra. Uma boa tarde a todos. Obrigada, Pedro, pelo convite. Ao pessoal da FENARROZ, é sempre um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema que, às vezes, não é muito agradável. Eu estava tentando lembrar, o ano passado eu estive aqui, acho que era outubro, né, que foi a FENARROZ o ano passado. Estava tentando lembrar o que eu falei, se eu menti muito para vocês ou não. Mas eu lembro que o ano passado a gente estava numa situação muito parecida, mas a laninha ela estava em fase de enfraquecimento, e aí eu lembro, se eu não me engano, porque todas as palestras que eu vou fazendo eu vou atualizando, então de uma para outra muda, então pode ser que eu não lembre exatamente o que eu falei. Mas, e daí se eu não lembro eu não fiz, né? Não me culpem. Mas a gente estava numa situação de que a probabilidade era grande de entrar numa laninha, e eu lembro que eu falei que provavelmente a gente ia ter uma safra parecida com a anterior, né? Só que foi um pouquinho pior. Mas isso faz parte, é previsão, e eu acredito que depois eu vou mostrar os dados, que o grande divisor da safra 21-22 da 20-21 foi o mês de janeiro, né? Onde janeiro desse ano não choveu praticamente nada no estado, e, em contrapartida, em janeiro de 21 a gente teve bons volumes de chuva, que repousa um pouco o índice, né, o volume das águas nos reservatórios, e aí deu uma sobrevida, né, para a safra. E a gente não teve tantos problemas. Mas faz parte, tempos difíceis para os meteorologistas. Então, hoje eu vou falar sobre o prognóstico climático, né? A gente tem agora mais para o período do inverno e início da primavera, e o que a gente pode esperar de tendência, né, daí para a safra 22-23. Eu sempre inicio, né, como muitos de vocês sabem, falando um pouquinho sobre o que aconteceu durante a safra. Então, aqui só para caracterizar a safra 20-21 e a 21-22, elas foram caracterizadas pelo fenômeno climático Laninha, de intensidade moderada, só que a safra 20-21, a gente teve boas produtividades de arroz, né? Nós tivemos recorde de produtividade de arroz, a cultura da soja também foi bem, e essa última safra também foi uma laninha moderada, mas com efeitos totalmente diferentes. Tá? Inclusive, a laninha anterior ela teve anomalias, tá? Aqui em azul é a anomalia do trimestre, de menos 1,3 graus Celsius, então ela foi até mais intensa do que essa última que a gente teve. Então, só para mostrar, né, o quão é diferente cada evento, e não é também só o Enos, né, a laninha lá no Oceano Pacífico, tem outros fatores também que acabam influenciando. E, além disso, aqui eu coloquei, ó, na safra 19-20, a gente teve a neutralidade climática, então não tinha nem El Niño, nem Laninha influenciando, mas a gente também teve uma estiagem bastante prolongada e extensa no estado. Então, são já 3 invernos, 3 verões com deficiência hídrica no estado. Então, além da situação ruim de chuvas da safra passada, na minha opinião, isso foi se somatizando, né? O déficit hídrico no solo, com certeza ele está bastante grande. E aqui a grande dúvida, né? Por quanto tempo que essa laninha ainda vai persistir. Tá? E outra questão aqui, que a gente pode dizer até que é um fator atípico dessa laninha desse ano. Aqui, se a gente observar, ó, isso aqui são tudo anomalias médias da temperatura da superfície do mar lá no Oceano Pacífico para cada trimestre. Então, por exemplo, aqui é fevereiro, março, abril, maio. Na laninha anterior, a gente teve aqui menos 1 grau no trimestre do verão, e ela foi decaindo. A gente sempre espera que o fenômeno, ou El Niño ou Laninha, comece a declinar a partir da virada do ano, mais ou menos, ele começa a diminuir, e aqui no outono e inverno a gente entrar em neutralidade. Beleza, o ano passado aconteceu isso, ficamos com 2 trimestres
dentro da neutralidade, depois voltou a ter anomalias no patamar de laninha. Esse ano, de novo, estávamos no dezembro, janeiro, fevereiro, com menos 1 grau, começou a decair a laninha. No trimestre seguinte, janeiro, fevereiro e março, menos 0,9, igual na safra anterior. Mas aí, no trimestre, fevereiro, março e abril, começou a aumentar a anomalia de novo. Não era o que estávamos esperando. Por isso, a grande questão dessa safra é se a laninha vai continuar ou não. E aí, no último trimestre, que saiu agora, do março, abril, maio, foi para menos 1,1 grau Celsius. Então, a anomalia, a intensidade dela mais elevada do que todo o período durante a safra. Tá? E aí a Metsul saiu 2 notícias, até está disponível na internet, no site da Metsul, sobre isso que está acontecendo. Então, a gente esteve com o outono, tá, de 2022, com anomalias negativas no Pacífico, e isso não acontecia desde 1950. Tá? Essa temperatura de menos 1,1 grau. E a gente está entrando agora, o mês de junho, a gente chama junho, julho e agosto, que é o inverno climático, né? Embora o inverno do calendário vai começar agora, na próxima semana. Então, a gente iniciou o inverno climático com a menor temperatura da superfície do mar desde 1999. Então, a gente está numa situação bem diferente do que normalmente ocorre. Tá? Indo adiante, aqui a anomalia da precipitação, então, desde setembro até abril. Então, aqui em Cachoeira do Sul, nós tivemos, desses 8 meses, 5 deles com déficit de precipitação, justamente quando a gente mais precisava, né, da chuva, não choveu. E aí, a partir de março, começou a haver, então, essa reposição das chuvas. No mês, eu aqui não tenho o mês de maio, mas maio só choveu nessa parte mais norte do Rio Grande do Sul, e agora, em junho, até o momento, embora a gente tenha talvez essa falsa percepção, está chovendo toda hora, mas é que durante o inverno a gente tem menor evaporação da água, então demora mais para secar o solo. Então, tem essa falsa impressão, porque até o momento a gente ainda está com anomalia negativa de chuva aqui no estado. E aqui, para exemplificar, né, um pouco do que a gente vem enfrentando desde 2019, então, são os mapas de anomalia trimestral para cada estação do ano. Então, coloquei desde a primavera de 2019 até o verão de 21, 22. Tá? Então, desde o verão 19 e 20, a gente vem passando por momentos de déficit hídrico. Então, isso é bem diferente, grave, talvez, daria para dizer assim, né? Agora, eu fui olhar, saiu o mapa do outono de 2022, então o outono agora fechou com chuvas acima da média em praticamente todo o estado. Tá? Então, é um trimestre com reposição hídrica no estado. E aí, qual que é o momento, né, que eu vejo que a gente deveria ter, ou que a gente teria uma maior probabilidade de ter reposição hídrica, tanto de reservatórios quanto da água no solo, né? Seria durante os períodos do outono e inverno. E aí, nesses 2 últimos períodos, a gente não teve isso, né? A gente teve sempre anomalias negativas de precipitação. Tá? E aí, dando um zoom aqui para a Cachoeira do Sul durante a safra, eu peguei os dados do sistema Cimagro. Então, essa estação meteorológica é localizada aqui na barragem do Capané. Tá? Só que aí, no mês de novembro, teve alguma falha ali nos dados, então aqui eu coloquei vermelhinho porque não registrou os dados. Tá? Então, são as precipitações diárias, né? Lá até meados do mês de outubro vinha chovendo bem, né? Com uma certa frequência, depois diminuiu bastante e voltou a chover com uma maior frequência e volume aqui a partir de março. Então, o acumulado desde o 1º de setembro até 30 de abril foi em torno de 600 milímetros aqui na região. Eu deveria ter colocado o acumulado da normal climatológica, né, mas provavelmente é maior do que isso. Claro que aqui não está contado o mês de novembro também. Né? Bom,
para muitos produtores, né, faltou água para irrigação, faltou inclusive para o arroz, né, onde a gente teve perdas, mas, em compensação ou em contrapartida, sobrou radiação solar, né? Então, aqui são os mapas descendiais da radiação solar no estado, desde novembro até março, tá? Então, um por decêndio. Então, em alguns momentos em que a gente teve chuvas ou maior número de dias nublados, a gente teve anomalias negativas, que estão em verde, e aqui em laranja, anomalias positivas de radiação solar. Então, aqui na média mensal, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, a gente teve radiação solar ou dentro da média, ou as partes em branco, acima da média, ou as partes em branco dentro da média. E aqui o março, praticamente toda a metade sul com radiação solar dentro da normal climatológica. Então, em termos de radiação solar, né, a gente foi muito bem. Tá? Bom, e agora a gente vai começar a construir, a pensar, né, o que esperar para a safra, que é a parte mais difícil. Bom, então eu sempre começo com os mapas da anomalia mensal da temperatura da superfície do mar. Então, lá em março, eu coloquei, né, os dois mapas aqui, porque em março a gente ainda tinha essa área grande com anomalias negativas de temperatura da superfície do mar, mas já estava tendo um desligamento aqui da costa da América do Sul e até uma pequena área com anomalias positivas. Então, estava dando indicativos realmente de que ela ia enfraquecer. Tá? Mas aí, a partir de abril e durante o mês de maio também, que é o último mapa mensal que nós temos, voltou a intensificar a laninha, mas principalmente aqui, próximo à costa da América do Sul. Essa região é onde está a região do Ninho 1+2, e ela tem uma resposta muito mais rápida com as chuvas aqui no estado. Então, ela pode influenciar ainda na passagem de frentes frias, enfim. O mês de maio, na metade sul, já choveu menos que a média, e as chuvas que nós estamos observando, né, que mais ou menos uma vez por semana está chovendo aqui no estado, é em função de alguns sistemas de bloqueio atmosférico, enfim. Então, isso ainda, essa persistência da laninha, né, ela ainda pode causar períodos maiores de deficiência hídrica nos próximos meses. E aqui a região do Atlântico, né, ela se manteve aqui ainda tinha umas áreas com anomalias positivas e aqui ficou um pouco mais dentro do normal. Então, já não teria tanta influência nas chuvas do estado. Aqui só para mostrar como que está a situação mais atual. Então, a anomalia durante a última semana, do dia 5 ao dia 11 de junho, ainda mostra a persistência das anomalias negativas no Pacífico. Tá? E aqui do dia 12 de junho, então, até tem umas áreas muito pequenininhas ali com anomalias positivas, mas a predominância é das anomalias negativas. Tá? Aqui esse reloginho, né, que é lá do Instituto Australiano de Meteorologia, continua indicando a persistência da laninha aqui na flechinha. E o título, né, que eles colocam é que a laninha continua a enfraquecer lentamente. Tá? Então, esse enfraquecimento dela ainda é muito lento. Aqui a gente mostra, então, né, a parte atmosférica. O fenômeno El Niño Oscilação Sul é composto de duas componentes. Então, a oceânica e a atmosférica. Tá? E a atmosférica, o que também pode ser que tenha favorecido essa reintensificação da laninha? A gente observava que até janeiro, ele estava alto e começou a diminuir bastante. Só que daí, a partir de meados de janeiro, voltou a intensificar e agora está numa fase de descendência aqui de novo. Então, quando a gente tem a laninha, a gente tem a parte oceânica com um sinal negativo e a parte atmosférica com um sinal positivo. Para haver essa manutenção, os dois precisam estar em sinais opostos. Tá? Então, se isso aqui, por acaso, ultrapassar a linha do zero, ficar negativo, aí pode ser que a gente tenha uma agilização, se é que existe a palavra, do término da laninha mais rápido. Tá? Mas, se ela se manter ali, talvez isso se dificulte. Então, anteriormente, a gente vinha olhando a superfície do mar.
aqui olhando abaixo da superfície do mar, tá? Do nível 0 até 300 metros abaixo do nível do mar. Então, lá em fevereiro, a gente tinha, até março, né, a gente estava tendo essa diminuição das anomalias negativas, essas bolhas de águas, né, mais frias que a média estavam diminuindo significativamente, mas aí, a partir de abril, voltou a intensificar, e isso é o que ocasionou a reintensificação da laninha também. Tá? Aqui o mês de maio continuou, e agora em junho diminuiu bastante, mas ainda tem alguma coisinha aqui, é um azul bem fraquinho, não aparece, mas ainda tem. E aí tem essa bolha aqui de águas mais quentes, mas durante a safra também ela esteve ali. Aqui seria mais ou menos a região da Austrália, então lá tem uma região mais do oceano mais quente mesmo. Então, ela não está se movendo muito. Volta e meia foge uma bolhazinha aqui para cima. Aqui é bem a costa da América do Sul, que é o que aparece lá. Então, a gente fica nessa se vai e não vai aí. Mas a predominância é das anomalias negativas ainda. Aqui é a previsão probabilística, tá, do IRI. Tá? Aí eu mostrei, aqui antes de falar disso, a própria NOAA lá coloca que a gente, no momento do período da primavera, a gente está no momento da barreira da previsibilidade. O que é isso? As previsões de probabilidade que saem nesse período do outono, aqui para nós, né, elas têm uma menor probabilidade de serem acertadas, né, de ocorrerem realmente lá para frente. Então, a gente precisa tomar cuidado nas previsões que saem no período do outono aqui do hemisfério sul. Mas aqui, a partir de junho, essas previsões já começam a melhorar um pouco. Então, por isso que eu coloquei as duas, até para a gente ter uma ideia. Não mudou muito a previsão que saiu no início de maio para essa do início de junho. A diferença é que lá para aqui de agosto, setembro, outubro, até dezembro, janeiro, fevereiro, ela se mantinha mais reta, as probabilidades iguais, e aqui ela cai um pouquinho. Mas ambas, o máximo aqui, o pico, que seria outubro, novembro, dezembro, se mantém ali nos 60% de probabilidade de manutenção da laninha. Tá? Ela tem essa característica de descer, né, de diminuir, ou seja, terminar a laninha e depois ela voltaria. Tá? Ou talvez ela nem termine. Tá? Fique numa situação mais próximo da neutralidade, mas não chegue à neutralidade. Aqui as barras cinzas são a neutralidade, então elas aumentam um pouquinho, mas não chegam aos 50%, e o El Niño não chega a 10% de probabilidade de ocorrência. Então, o El Niño, no momento, é praticamente descartado. Então, a gente ficaria ou com laninha ou com neutralidade para a próxima safra. Aqui, esse gráfico é de um blog da NOAA, que todos os meses eles fazem uma notícia, né? E aí eles fizeram um estudo, pegaram todas as laninhas duplas, elas não são muito comuns de ocorrer, então todas as laninhas duplas que tiveram desde 1950 para cá. Então isso dá mais de 70 anos de dados. E aí viram, depois da segunda laninha dupla, o que aconteceu. Tá? Então aqui a linha preta é o evento que a gente está hoje. Então nós tivemos, em todo esse período, de 70 anos, 9 eventos de laninha dupla. E aí, depois de uma laninha dupla, o terceiro ano, em 2 casos, a gente teve uma laninha de novo. Em outros 3 casos, depois do segundo ano de laninha, a gente teve neutralidade. E em outros 3 casos, depois da laninha dupla, a gente teve El Niño no terceiro verão, no caso aqui, porque ali é hemisfério norte, aqui a gente vira para o hemisfério sul. Então, pelo gráfico, se a gente pensar em probabilidade, a maior probabilidade ficaria, né, entre neutralidade e El Niño, que a gente tem 3 e aqui na laninha a gente tem 2. Só que pelo cenário atual, o El Niño a gente descartaria, né? Então a gente ficaria ou com a neutralidade ou com a laninha para a próxima safra. Tá? E aqui até a curva, né, preta, que é a anomalia que está hoje, né, mais atualizada, ela está mais baixa que em qualquer um dos
dos períodos anteriores, né? Então, ela está se encaminhando até mais para uma laninha do que para a neutralidade. Bom, agora indo para a previsão de precipitação para os próximos meses. Aqui eu coloco a normal climatológica, então, dos meses de junho até outubro. E aí eu peguei, aqui na região de Cachoeira, tá, mais ou menos no centro do estado, o limiar sempre o mais baixo. Por exemplo, junho, a gente teria entre 140 e 180 milímetros. Tá? Então, eu sempre somei o 140, sempre o limiar mais baixo. Então, somando, de junho a outubro, a gente teria um acumulado, né, de 700 milímetros, todo o período. E aí, lembrando aqui, acredito que ali a estação da barragem do Capané está registrando certinho a chuva, né? Maio, a gente teve um acumulado de 77 milímetros e junho, até o momento, 46. Então, no caso de junho, falta bastante para 140. Né? Está bem abaixo ainda o que choveu. Né? Até o momento, a gente já está na metade do mês. Né? Aqui, a previsão do modelo do IRI. Então, essa previsão leva em consideração as previsões do gráfico de probabilidade que eu mostrei antes. E aquele gráfico ele foi atualizado na primeira quinta-feira do mês, e esse daqui vai ser atualizado na segunda quinta-feira do mês, que é amanhã. Segunda ou terceira? Terceira, eu acho. Que vai ser amanhã. Então, essa aqui seria com base na previsão ainda do mês de maio. Tá? Então, aqui para junho, julho, agosto e setembro, está branco, né, na metade sul, então seria a probabilidade das chuvas ocorrerem mais próximo à normal. Para agosto, setembro, outubro e setembro, outubro, novembro, piora um pouco a situação. No caso do laranja mais escuro aqui, é os 50%, então a gente teria 50% de probabilidade de as chuvas ficarem abaixo da média. Tá? Esse outro modelo é da NOAA, tá? O CFS versão 2. Então, para julho, ele coloca uma situação de chuvas abaixo da média ainda. Na atualização anterior, ele colocava chuvas acima da média, mais ou menos, para essa região em setembro. Agora já sumiu. Ficou aqui para agosto uma situação de chuvas mais próximas à normal climatológica e, a partir de setembro, com chuvas abaixo do normal. Aqui os limites eles são não são tão ruins, né? Se a gente pensar aqui, por exemplo, 60 milímetros abaixo da média, para setembro, que é uns 180, por aí até que não seria tão ruim. Mas eu nunca me atento muito aos valores. Tá? Eu sempre olho a tendência, se está acima ou abaixo da média. Porque os valores é bem difícil realmente de acertar. Tá? O modelo do Instituto Nacional de Meteorologia não saiu atualização ainda. Então, essa atualização saiu ali pelo dia 15 a 20 de maio. Tá? Então, para junho, era uma situação de chuvas abaixo do normal aqui mais para essa região. Tá? E o cinza é dentro da normal. Julho ficaria maior parte do estado com chuvas abaixo do normal. Agosto, essa região mais oeste e noroeste do estado, com chuvas acima do normal e o restante dentro do normal. Então, uma situação mais favorável de chuvas. E o IMET está fazendo assim, os 3 primeiros meses são previsão e os outros 2 são tendência. Por isso que o jeito do gráfico, aqui o desenho está um pouquinho diferente. Tá? Então, é porque eles são tendência. Então, ele colocaria uma situação melhor de chuvas aqui para outubro, para boa parte da metade sul. Tá? Chuvas acima da média em outubro. E aqui é o modelo do sistema do CIMAGRO, tá? Onde ele coloca uma previsão mais estendida, mas lembrando que quanto mais longe a gente está da previsão, mais difícil é de acertar ela. Tá? Então, aqui para julho, tem uma área mais ou menos aqui, pegaria a Cachoeira, com anomalias negativas, mas é bem baixinha. Eita. Não é Covid, é sei lá eu o que é. A tal da rinite, meu Deus. Agosto tem a maior parte do estado, então, com anomalias, com chuvas dentro do normal e algumas áreas com chuvas acima.
e a partir de setembro aí ficaria com chuvas abaixo do normal. E aí eu fiz um resuminho, tá? Até eu coloquei o asterisco aqui que o do INMET não atualizou ainda. Mas, pela previsão, olhando essas aqui, tá? Que essa daqui foi atualizada já, eu diria que uma consonância dos 3 modelos é de que o agosto a gente teria uma melhor situação de chuvas, né, entre normal ou até um pouco acima do normal. Os outros meses têm uma maior diferença, né, entre as previsões. O julho também concordam com, os 3 modelos concordam, né, que a gente teria chuvas do normal para baixo do normal e o agosto acima. Tá? Então, mas como a gente está nessa situação, né, a gente vem observando já esse outono, né, momentos em que chove mais, momentos que para um pouco, né, então provavelmente a gente vai ter isso durante uma parte do inverno. E aí, como considerações finais, então a laninha ela ainda está presente, né, não chegamos ao final dela ainda. E existe 52% de chance, né, de ela permanecer até o trimestre julho, agosto e setembro. Para a safra 22/23 ainda há incertezas, né, ou se a laninha vai continuar, ou se a gente entra em período de neutralidade. Se a gente entrar em período de neutralidade, provavelmente vai ficar com neutralidade com viés frio, né, aquela coisa que não muda muita coisa. E, de novo, ter atenção aos reservatórios, né, de um modo geral, a barragem aqui do Capané não encheu, né? Tá bem abaixo, né? Ou não ainda. Tá ruim? Tá subindo, mas tá devagar. Mas a gente precisa ainda de chuva. Algumas regiões do estado, os reservatórios encheram um pouco, outras estão ainda um pouco abaixo, né? E aí a gente, né, ter mais atenção a isso mesmo, né? Porque a expectativa vai ficar por conta das precipitações entre a média e abaixo da média. Tá? Bom, era isso. Agradeço a atenção de todos. Na safra 19/20 era neutralidade. Por que teve uma seca severa? Thiago. Sim. Obrigada, Tiago. É que assim a neutralidade, além da gente ter uma maior dificuldade de fazer as previsões, né? Porque quando tem o El Niño ou a Laninha, fica mais fácil para os modelos, porque eles vão numa tendência, né? Ou de chuvas abaixo ou de chuvas acima do normal. Neutralidade, a gente espera que as chuvas também ocorram dentro do normal, né? Neutralidade lembra normalidade, né? Mas o que acontece? Quando a gente tem um El Niño, a gente vai ter uma maior facilidade das frentes frias passarem pelo estado. Elas passam por todo o estado, por isso que chove bastante. Tem aquela canalização da umidade que vem da região amazônica, então isso favorece. Quando a gente tem a laninha, é o contrário. Esse canal de umidade vindo da Amazônia, ele fica mais fixado na região sudeste ou até no nordeste, como aconteceu esse ano. E as frentes frias, quando passam pelo estado, elas passam já numa fase que elas não passam na horizontal, elas passam já mais na vertical, porque elas já estão se distanciando do oceano, já estão mais para dentro do oceano, digamos assim. Então, as chuvas elas passam por aqui muito fracas ou, às vezes, nem chove. E, quando a gente tem a neutralidade, outros fatores acabam interferindo. Tá? Eu não lembro exatamente o que aconteceu na 19/20, mas, provavelmente, algum sistema de bloqueio atmosférico criou aquela bolha de ar mais quente e seco aqui em cima do estado, e as frentes frias desviavam e não chovia. Então, foi um período até um pouco mais curto, se eu não me engano, em janeiro, acho que daquele ano choveu também. Em algumas partes do estado choveu um pouquinho mais, porque a frente fria conseguiu furar esse bloqueio, que é o termo que a gente usa, né? E aí acabou chovendo. Mas, provavelmente, foi isso. São outros sistemas que acabam interferindo, e eles são de menor tempo. A gente não consegue prever ele, por exemplo, El Niño, Laninha, consegue prever com 3, 6 meses de antecedência. Esses outros são mais curtos, e aí fica mais difícil de prever realmente. E a neutralidade pode ser que, sei lá, vai que vire aqui neutralidade esse ano e comece a chover bastante durante a safra. Pode acontecer também.
neutralidade, algumas das quebras de safra, não sei se o professor Paulo Regis lembra, mas tem algumas que ocorrem durante anos neutros, porque às vezes a gente acaba esperando que vá chover bem, não chove, e aí o produtor acaba, né, tendo problemas. Qual o peso das temperaturas no Atlântico Sul, na costa do Rio Grande tem nessa regularidade ao longo de chuvas no nosso verão? O Romero citou o verão de 2020, a normalidade. Existe uma associação com as temperaturas do Atlântico Sul? Tem, principalmente durante o verão. Se o Atlântico Sul ali está mais aquecido, por exemplo, né, e numa proporção grande ali, perto da costa do Rio Grande do Sul, ele tem... É como se tivesse uma panela de água quente aqui fervendo, né? Então, ele disponibiliza mais ar quente e úmido, e aí, quando passa as frentes frias, acaba favorecendo mais chuva. Nessa safra agora, que a gente passou, em alguns momentos a gente teve o Atlântico mais aquecido. Só que o que eu acho que aconteceu? O Pacífico lá em cima, principalmente essa região bem próxima à costa, estava muito frio. Eu lembro que ali perto da virada do ano chegou a menos 1,7 de anomalia lá no Pacífico. E aí eu acho que o peso do Pacífico foi maior do que o próprio aquecimento aqui no Atlântico. E daí lá ganhou e a gente não teve chuva. Foi mais ou menos isso. Ele meio que é um balanço, né, dos dois, e aí aquele ganhou. Mas ele favorece, principalmente mais na faixa leste, tanto que a Zona Sul não teve perda de áreas, né? Acabou chovendo mais ali em algumas regiões, em alguns momentos da faixa leste do estado esse ano, né? Em contrapartida, aqui do centro para o oeste foi ruim, né? Então ele influencia mais nessa faixa mesmo. Em condições dessas precipitações um pouco alteradas agora, aí, haveria alguma previsão para temperaturas muito baixas, fora do período de inverno, mais na época primaveril, que parte do plantio é na época primaveril, porque eu me preocupo bastante com isso também. Às vezes não chove o suficiente, mas temos condições de plantar. E isso eu tenho uma entrada de frentes frias, uma certa normalidade, muito primavera adentro, até novembro, digamos, eu tenho algumas complicações na questão de plantio de emergência de culturas. Vai haver essas entradas frias que estão dizendo que os invernos daqui para frente, nos próximos 20 anos, vão ser mais frios. Essa aí dos invernos mais frios eu não vi. Pode ser que tenha relação com uma outra oscilação. Por exemplo, El Niño-Laninha dura 2 até 7 anos. Mas tem uma outra oscilação, que é a oscilação decadal do Pacífico, que dura de 20 a 30 anos. Ela está na fase negativa também. Aí a gente tem essa oscilação e a Laninha, as duas em fase negativas. Então, isso acaba favorecendo também as Laninhas. Falando especificamente das temperaturas, como a gente está num período de Laninha, é por isso que a gente está tendo esse inverno, o mês de maio, a gente teve temperaturas abaixo do normal, as temperaturas máximas em todo o Rio Grande do Sul, e pegou toda a faixa ali, que pega Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, até lá no Acre, abaixo do normal. Então, isso é uma característica também da Laninha. Pode ser que em algum mês, por exemplo, a gente feche a anomalia do mês com temperatura normal, ou até acima da normal, mas a gente tem essas incursões de massas de ar frio de origem polar que derrubam as temperaturas, né? Por exemplo, agora, sexta-feira vai chover, sábado, domingo, a gente já vai ter temperaturas bem baixas de novo, né? E aí, para o período já de que começa a semeadura, a partir de setembro, né, a gente pode ter ainda, devido à Laninha, né, porque ela, embora se ela terminar agora, dia 31 de junho, a Laninha terminou, ela ainda tem um período que ela fica agindo, né, atuando na atmosfera. Então, pode ser que para setembro a gente tenha alguma incursão de massa de ar mais frio, mais intensa, mas isso é difícil da gente prever com tanta antecedência. Mas a gente sabe que anos com influência da Laninha, isso pode ocorrer. Se eu não me engano, foi 2012, eu acho,
que a gente teve frio e até chuva congelada, alguma coisa assim, era 23 de setembro. Então, e aquele ano eu acho que tinha, não me lembro se tinha uma laninha ou estava parecido assim. Mas pode acontecer. E o ano passado a gente teve muitas noites frias também, né? Eu lembro que até novembro, de noitezinha, assim, era bem fresquinho. Então, isso também em função da laninha, o ar fica mais seco e aí de noite a temperatura cai bastante. Jossana, muito obrigado novamente. Eu vou chamar aqui o colega Nelson, extensionista do IRGA de Restinga Seca, para te entregar esse agradecimento e essa lembrança da 22ª Feira Arroz. Certo, obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada.